é o quarto vídeo da nossa série de vídeos sobre os pré-socráticos, muito importante. Não assista esse vídeo se você ainda não assistiu os outros. Então primeiro assiste o vídeo 1, 2, 3, porque se você assistir esse vídeo primeiro, você não vai entender algumas coisas e outras coisas pior. Você vai entender de maneira equivocada, você pode se equivocar. Então, peço essa gentileza para que você assista esse vídeo como um todo. Bom, nós vimos no nosso vídeo 1, vimos características gerais sobre os pré-socráticos, a questão do mito da filosofia, a ideia de physis, de arqué, de cosmos. Depois, no vídeo 2, nós falamos sobre Tales e Anaximandro, ambos de Mileto. Depois, no vídeo 3, falamos de Anaxímenes. Falamos dos pitagóricos e falamos daquela figura super interessante que foi o Xenófanes. Hoje, a gente vai falar dos pré-socráticos, que são os que mais aparecem no Enem, inclusive. São os dois de hoje e o Tales, os que mais aparecem nas provas aí de vestibulares, que são o Heráclito e o Parmênides. E vou falar um pouquinho do Zenão, que é colocado aí como um discípulo de Parmênides. Não se esqueça das coisas que eu falei nas últimas aulas, que o acesso a esses filósofos se dá por fragmentos, se dá pela doxografia, né, por textos de outros filósofos sobre eles. Lembra que doxa tem a ver com opinião e tal. E bom, vamos falar um pouquinho sobre a importância desses pensadores, Heráclito, Parmênides e um pouquinho de Zenão. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, por que Heráclito e Parmênides caem no vestibular? Por que é assunto de estudo na escola? Por que isso é importante? Eu vou dizer, no nosso dia a dia, sei lá, quando a gente conversa, quando a gente briga, na televisão, existe uma forma de pensar, uma maneira de pensar que está muito presente. Que é qual maneira? Que é a distinção entre essência e aparência. Não é? Entre o que a gente vê, o que aparece, as minhas sensações, os meus sentidos, e as coisas tais quais elas são. Fala assim, você é muito legalzinho, muito bonitinho, fala bonito, mas na verdade você é uma pessoa mau caráter. Você distingue essência e aparência. Depois, principalmente no século XX, vários filósofos vão contestar essa maneira de pensar e mostrar os seus problemas. O Foucault é um exemplo, mas essa aula não é sobre Foucault. Antes de entender a contestação, a gente tem que entender a origem, o que está sendo contestado. Então, o Parmênides e o Heráclito, filosoficamente, são os primeiros que a gente tem notícia a fazer uma reflexão importante, filosófica e profunda sobre essa questão. As coisas como elas parecem e as coisas como elas são. Eu separei 4 fragmentos do Heráclito para você ver essa questão, para você ver esse problema. O Heráclito diz assim, num dos seus fragmentos, todos naqueles livros que eu indiquei na aula 1, né? Que são as fontes desse curso. Bom, um fragmento do Heráclito fala assim, a despeito de o logos, né? Vimos que logos pode ser razão, discurso racional. A despeito de o logos ser comum a todos, então apesar de todos terem um logos, o vulgo vive, né? As pessoas vulgares, comuns, vivem como se cada um tivesse um entendimento particular. Então o Heráclito aqui está dizendo que cada um tem o seu próprio entendimento, mas que há um logos, algo comum que todos os seres humanos têm. Outra frase, os homens ignoram o que fazem em estado de vigília, assim como esquecem o que fazem durante o sono. Essa é uma metáfora bem comum na história da filosofia, né? Todas as pessoas estão dormindo. E este dormindo é a metáfora para dizer que elas não sabem o que está acontecendo e que a filosofia nos vai dizer algo sobre o que está acontecendo. Está todo mundo dormindo. Ninguém percebeu algo que eu percebi e venho te falar. Outra frase, diz o Heráclito, também quando ouvem, os seres humanos não compreendem, são como mudos. Justificam o provérbio, presentes estão ausentes. Provérbio grego, as pessoas estão presentes, mas elas estão ausentes. Quer dizer, elas vivem, mas elas não sabem direito que elas estão vivas. Não sabem direito o que está acontecendo. Quarto e último provérbio que eu separei para esse começo de aula. Provérbio não, fragmento que eu separei para esse começo de aula. Diz o Heráclito, se todas as coisas se tornassem fumaça, conhecer-se-ia com as narinas. Quer dizer, mesmo que as coisas estejam ocultas aos meus olhos, ainda assim há algo que é passível de ser conhecido. Cara, nesses 4 parágrafos, já temos aqui ideias fundamentais. Esses 4 fragmentos, temos aqui ideias fundamentais. Quando a gente estuda Heráclito e Parmênides, é comum colocar os dois como se fossem adversários.
né? Como se fosse um fight, como se fosse uma briga, né? Como se fosse lá Capitão América e Homem de Ferro. Mas cuidado, a gente não sabe, a gente não tem certeza se heraclitianos e parmenidianos de fato eram escolas concorrentes ou se essa ideia é uma ideia que o Platão fez para mostrar como ele sintetiza os dois. Então, aquilo que eu falei para vocês na aula 1, a nossa leitura dos pré-socráticos, por a gente ter fragmentos e alusões, ela está muito contaminada pela leitura que Platão e Aristóteles, e também Nietzsche e Hegel, fizeram sobre eles, né? Então não sabemos se de fato eles estão em fight, né? Se de fato eles estão debatendo ali e tal, ou não, né? Ou se isso foi uma construção do Platão para ele, Platão, se colocar como aquele que sintetiza as duas tradições. Heráclito teria nascido numa colônia grega, que é Éfeso, na Ásia Menor, também como muitos dos pré-socráticos, são pensadores, são filósofos que teriam supostamente nascido na Ásia Menor. A história de Heráclito, a gente não tem comprovação de qualquer coisa da vida dele. Tudo que a gente tem são relatos, às vezes até contraditórios. Alguns dizem que ele era um rei, e que ele, na verdade, ele acabou abdicando a possibilidade de se tornar um rei. Alguns dizem que ele desprezava os poetas, os sábios, os filósofos, que ele era um aristocrata. Os relatos dizem que ele tinha um apelido. O apelido dele em grego era Skoteinos, né? Skoteinos seria, em português, algo como o obscuro, porque ele teria deixado um livro chamado Sobre a Natureza, sobre a Físis, mas um livro bastante obscuro, bastante difícil de entender, bastante, na verdade, pequeno também, conciso. Agora, olha que curioso. Então, os relatos dizem que o Heráclito era alguém bastante difícil de compreender lá na Antiguidade. O que dirá sobre a nossa compreensão a respeito do Heráclito? Nós, que só temos acesso a fragmentos do Heráclito, sobraram alguns fragmentos dele, e interpretações, né? Eu vou ler aqui um fragmento do Heráclito. Ó, é o fragmento 30 daquela obra que eu indiquei para vocês na aula 1 do Borheim. O fragmento 30 diz assim: este mundo, o mesmo e o comum para todos, nenhum dos deuses e nenhum homem o fez. Então, aqui ele está dizendo uma coisa pré-socrática que nós vimos, que é um elemento caro ao pensamento pré-socrático, que é a ideia de que o ser humano, que o universo não foi criado, o universo não tem uma criação, ninguém fez, ele sempre existiu, as coisas sempre existiram. Mas o universo era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida. O Aristóteles vai enxergar no Heráclito alguém que pensa que o fogo é a origem de todas as coisas. Então, sabe, assim como Tales dizia que era água, assim como Anaximandro dizia que era o áperon, para Heráclito era o fogo. E aí a gente lendo o fragmento do Heráclito, a gente pensa, poxa, mas será que era o fogo mesmo? Ou será que o fogo aqui é só uma metáfora para dizer que as coisas vêm e vão, se apagam, tal qual um fogo, que às vezes está lá todo bonitão, né, brilhando, quente, e de repente não existe mais, e parece que ele nunca existiu. Será que o fogo aqui não é só uma metáfora para a nossa existência? Que num segundo a gente está aqui, né? Todo feliz, brilhando, falando. Um segundo depois, parece que a gente nunca existiu. A interpretação do Platão sobre o Heráclito vai um pouco nesse caminho. Tá? Há uma frase que a gente não sabe se é mesmo do Heráclito, que é a frase panta rei, né? Em português, tudo flui, nada persiste. Né? Essa seria uma ideia, essa interpretação platônica do Heráclito, a interpretação mais conhecida, né, sobre o Heráclito, seria a de que, para Heráclito, nenhum elemento, água, fogo, terra e ar, é a origem do universo. Porque todos os elementos são passageiros, de que o princípio de todas as coisas é a própria transformação, é a própria mudança. E aí você entenderia nessa chave aquela frase, a pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando eu entro de novo no rio, o rio não é mais o mesmo rio e eu não sou mais o mesmo homem, porque as coisas estão em constante transformação. Né? Onde há uma aparente estabilidade, há na verdade uma instabilidade muito grande. E é verdade, né? Se a gente colocar um super microscópio aqui na nossa pele, parece que está tudo parado, mas na verdade tem várias coisas nesse momento em movimento, isso para não pensar em nível atômico. Por trás de uma aparente estabilidade existe uma instabilidade
que é a própria essência das coisas. Mais alguns fragmentos do Heráclito. Fragmento 36. Para as almas, morrer é transformar-se em água. Para a água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, contudo, forma-se a água, e da água forma-se a alma. Esse é o fragmento 36. Agora o fragmento 52. O tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá. O tempo é o governo de uma criança. Maravilhosa essa sentença. Maravilhosa essa sentença. Então, a própria transformação no tempo é a origem, é o princípio de todas as coisas. Esse é o Heráclito do Platão, que é o Heráclito da transformação, que é o Heráclito do tudo flui, que é o Heráclito do mundo como uma aparente estabilidade e como uma verdadeira instabilidade. Vamos falar mais disso. Bom, o que a gente tem de Heráclito são 126 fragmentos, né, de textos, e de fato, assim, tentando deixar um pouco de lado as leituras que Platão e Aristóteles fazem deles, duas coisas chamam a atenção nesses fragmentos. A primeira coisa que chama a atenção é justamente essa ideia de que por detrás das opiniões ou entendimentos das pessoas existe um logos, existe algo comum a todos. Né? Então aqui alguns fragmentos, tem um que ele fala, o pensamento é comum a todos. Então o entendimento é individual, mas o pensamento é comum. Olha que curioso. Outro, para aqueles que estão em estado de vigília, há um mundo único e um mundo comum. Então aqueles que estão acordados, que estão pensando, só conseguem compreender e pensar em um único mundo. Outro, só uma coisa é sábia, conhecer o pensamento que governa tudo através de tudo. Tudo é atravessado por um único pensamento. Né? Outro fragmento, quer dizer, os outros fragmentos aqui, antes de eu passar para o próximo, eles falam sobre um logos, sobre uma unidade. E aí vem uma outra coisa que eu queria falar do Heráclito, que é uma outra coisa que salta aos olhos quando a gente para ler os fragmentos que estão aqui na minha frente. Né? Outra coisa que salta aos olhos é o fato de que, então, há um pensamento, que parece que é uma unidade, há uma unidade no pensar, na filosofia, apesar dos diferentes entendimentos, e essa unidade não é uma unidade que depende de uma harmonia. Às vezes, na desarmonia entre as coisas, que reside a verdadeira unidade. Há uma harmonia na desarmonia, vamos dizer assim. Eu sei que pareceu complicado de eu falando, mas não é complicado. É simples. Como é que eu sei que hoje é o dia? Ora, eu sei que agora é dia, porque depois será noite. Então, dia e noite são aparentes antagônicos, são aparentes opostos, são aparentes coisas que se excluem, mas dia e noite se complementam. Dia e noite que parecem excludentes são, na verdade, complementares. A mesma coisa, o belo e o feio. Então, isso é um fragmento dele. Ele fala assim, Deus é dia e noite, Deus é inverno e verão, Deus é guerra e paz, mas ele assume formas variadas, do mesmo modo que o fogo, quando misturado a aromatas, é denominado segundo os perfumes de cada um deles. Aqui tem uma outra passagem que lembra muito os diálogos socráticos, quando ele fala, o mais belo animal, o mais belo macaco, o mais belo símil é feio se comparado ao homem. O mais sábio homem parecerá um símil se comparado a Deus. Quer dizer, nada é absoluto. Ninguém é belo ou feio absolutamente. Isso depende do grau de comparação e é na comparação que há a compreensão. Eu só consigo te chamar de belo se eu tiver uma referência do não belo ou do menos belo. Você sabe, até os filósofos católicos, depois na Idade Média, vão se apropriar desses pensamentos para tentar pensar próprio Deus. São Tomás de Aquino dialoga muito com essas ideias. Outra aqui. Homero errou em dizer: quem dera a discórdia se extinguir entre deuses e os homens. Homero não percebeu que suplicava pela destruição do universo. Porque é isso que ele está dizendo. Se não houver discórdia, se não houver antagonismo, se não houver distinções, não há mais espécie humana, não há mais universo. Toda a riqueza vem dos opostos. Tá? Então, o logos, essa compreensão de todas as coisas, passa pela nossa compreensão de que a diferença faz parte. E de que as diferenças não necessariamente são antagônicas, mas são complementares. Eu sempre gosto de brincar, né?
Não seria horrível você estar num lugar que te daria uma felicidade eterna? A felicidade eterna parece para muitos de nós o pior de todos os infernos. Tá? A felicidade só é passível de ser gozada se a gente puder gozar às vezes também do sofrimento. Aproveitar também o sofrimento para que a felicidade seja melhor. E aí vem outra frase, outro fragmento célebre do Heráclito, quando ele fala: o conflito é o pai de todas as coisas. Né? O pólemos, de alguns faz homens, de alguns escravos e de alguns homens livres. Então, é uma harmonia na desarmonia. Esse talvez seja, é uma hipótese, o logos que explica o cosmos. Aí você diz: professor, e Parmênides? O Karl Popper, grande filósofo da ciência austríaco, chamava o Parmênides, na verdade ele chamava o Einstein de o Parmênides das 4 dimensões. Não são poucos aqueles que dizem que há uma grande verdade em Parmênides e que muito da ciência atual parece confirmar algumas ideias que podemos achar em Parmênides. Não necessariamente era o que Parmênides queria dizer, mas coisas que parece que a gente encontra lá. Essa semana mesmo eu vi um cientista dizendo que presente, passado e futuro, que essa transformação ao longo do tempo, não passam de opiniões e de impressões que no fim das contas são ilusões. Isso tem algo que remete, que me lembra Parmênides. Tá, o Parmênides teria vivido no final do século VI e no século V, né, que é também o século de Sócrates. O Parmênides deixou pra gente um pequeno poema. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse na nossa aula 1. Perceba como a relação entre mito e filosofia não é uma relação de rompimento absoluto. É uma relação de profundo diálogo, com muitos pontos de contato, e parece que uma brota da outra. Nesse poema, ele faz uma distinção. Eu vou ler aqui a distinção do poema. Ele fala, existe, e é uma deusa, né, que fala no poema, de novo ele coloca as coisas na palavra de uma deusa, existe o coração inabalável da verdade bem redonda, existe a verdade redondinha, né? O redondo é usado como metáfora do verdadeiro, do certo, do correto, isso é bem forte também no pensamento grego, e existe também a opinião dos mortais. Então existe uma via de verdade e existe uma via de opinião, né? A verdade em grego, a aletheia, tá? Ora, então existe a verdade que é desvelada pela razão. E existe a opinião nas quais estão imersos os mortais. Então o Parmênides, mais do que todos os outros, isso também está nos outros, mas nele está mais, e está mais claro, traz para a gente uma ideia fundamental para a história da filosofia, que é a ideia de que devemos desconfiar dos nossos sentidos. De que os nossos sentidos enganam. Isso é óbvio, não é? Tantas vezes na sua vida, você viu uma coisinha ali que parecia uma coisinha, mas depois você viu que era outra coisinha e que os seus olhos, os seus ouvidos te enganaram. Né? Várias vezes isso acontece com a gente, não vou precisar dar exemplos aqui porque eu sei que vocês já estão pensando em vários, né? De que os sentidos enganam. Tá? Não foi o Descartes o primeiro a pensar isso. Essa questão já está em Parmênides, essa discussão já está em Parmênides. E aí nesse sentido, como compreender a verdade? Se os sentidos enganam, se os sentidos me levam ao erro, como compreender a verdade? Os fragmentos do Parmênides parecem difíceis, mas não são tanto assim quanto parecem. Na verdade, quando vocês leem o poema inteiro, vocês acham em português facilmente, fica menos difícil. Uma frase famosa, um fragmento famoso do poema de Parmênides, o Parmênides fala assim, necessário é dizer e pensar, então é necessário dizer e pensar, que só o ser é, pois o ser é, e o nada, ao contrário, não é. O ser é, e o nada não é. Não é difícil essa frase. O que ele está dizendo é que o nada não existe. Não há o nada. Eu não posso pensar no nada. Posso sim, professor. Estou pensando no nada. Não está. Você está pensando em alguma coisa, chamando isso de nada. Que já é um nome. Então, chamar o nada de nada já é dar um nome ao nada. Então não é o nada. O que você chama de nada. O nada mesmo, o nada true, o nada puro, o nada roots é impronunciável. Porque quando eu pronuncio já tem alguma coisa. Quando eu penso, já estou pensando. Então já é alguma coisa. Pensar é ser. Pensar é algo. Falar é ser. Falar é algo. Todo pensamento, mesmo um pensamento errado, é alguma coisa. É um pensamento, ele existe.
Tá? Existe talvez como uma inadequação, enfim, mas ele existe, o pensamento errado. Tá, unicórnio não existe. Claro que existe. Existe no meu pensamento, existe no livro. Né? É uma forma de existência, a existência na mente, a existência no livro, a existência no romance. Então, unicórnio não é nada. O nada não há, não é, nem é pronunciável. Nem é pronunciável. Aí você fala, professor, isso é óbvio. Isso é uma tautologia, né? Uma coisa óbvia, uma redundância. Legal. Só que Parmênides, como bom filósofo, pega isso que parece uma coisa auto-evidente, evidente por si própria, e começa a levar isso a sério e pensar sobre isso. Vamos ver outros fragmentos do Parmênides. Outro fragmento, ele vai falar, o nada sequer pode ser. Não dá, então, para você pensar no nada. Não dá para você falar no nada. Então, o que existe, existe. O que não existe, não existe. Tá? E o não existe já é alguma coisa. Eu nem consigo falar sobre o que não existe. E bom, e aí voltamos lá ao Anaximandro, o nada, além de não existir, além de não ser nem passível de ser pronunciado, o nada nada gera. Nada vem do nada nada sai. Então, o nada não existe, do nada nada sai. Se o nada não gera o ser, se o nada não existe, tudo que existe é ser, inclusive o pensamento. Estou repetindo para as coisas ficarem mais fáceis de você entender, tá? Aí tem uma frase que ele fala, jamais encontrará pensamento sem o ser. Então, o cavalo de 8 patas que eu sonhei ontem à noite, ele existe no meu sonho, no meu pensamento. Pensar é ser. Pensar alguma coisa. Ora, se o nada não existe, do nada nada sai e tudo que existe é, portanto, nada de novo pode nascer. Nada de novo pode existir. Tudo que existe já existe. As coisas podem mudar de aparência. Então, eu quebro meu dedo, parece que ele está diferente, mas não tem nada novo e nada antigo aqui. Eu estou vivo agora, daqui a alguns anos, espero que muitos, eu estarei morto. Mas não mudou nada ali dos meus átomos, dos meus organismos. Essas coisas estão arranjadas de formas dispersas. Quando eu morro, muda a maneira ali como meu corpo está arranjado. Claro, que o Spinoza chamava de modo, né? Spinoza lá no século XVII vai chamar de mudança modal. Fala, mudou o modo como as coisas estão dispostas. Mas os átomos são os mesmos. Nada se perde, nada se cria. Né? Vocês não estudam isso na aula de química com Lavoisier, tá? Isso está colocado aqui, parece estar colocado. Então, quando a gente fala numa mudança, numa transformação, fica parecendo que algo que não existe, existe. E algo que existe, não existe. Mas se você diz isso, você está dizendo que o nada existe. E o nada não existe. E o nada não existe. Então essa câmera, se ela virar lixo, nada se perdeu, nada se criou. É só uma transformação. Aparente, mas não real. Aparentemente, as coisas mudam. Realmente, elas não mudam. E a gente descobre isso não pelos sentidos, mas pela razão. Daí que quando falamos em Parmênides, associamos Parmênides à ideia da imutabilidade e do não movimento. Quer dizer, essencialmente não há movimento. A natureza, né, a physis, não há pensamento. Vamos ler agora, é uma passagem longa, mas é uma passagem que pode aparecer no vestibular. Vamos ler agora o que o Nietzsche diz sobre Parmênides. Diz Nietzsche, o que é verdadeiro precisa estar presente no presente eterno. Dele não pode ser dito ele era, ele será. O ser não pode vir a ser. Pois, se o ser vir a ser, quer dizer que ele veio de algum lugar, ele veio do não ser. Quer dizer, se não existe o nada, se o não ser não é, o não ser não pode produzir nada. E o ser não pode produzir a não ser a si próprio. O mesmo acontece com a morte, com o perecer. O perecer, a morte, é impossível. Pois como vir a ser, como toda mutação, como todo aumento, como toda diminuição, o ser é indivisível. Pois onde está a segunda potência que deveria dividi-lo? O ser é imóvel, pois para onde ele deveria movimentar-se? O ser não pode ser infinitamente grande, nem infinitamente pequeno, pois ele é acabado e o infinito dado por acabado é uma contradição. Assim, limitado, acabado, imóvel, em equilíbrio, em todos os pontos, igualmente perfeito como uma esfera, ele paira, mas não em um espaço,
pois esse espaço seria o nada. E não pode existir o nada. Não pode existir vários seres, pois se existissem vários seres, o ser precisaria não ser. Assim, existe apenas a unidade eterna. Nos fragmentos que chegaram a nós de Heráclito, o Heráclito diz exatamente que o ser é comparável, é assim que estava na tradução, a uma esfera, que representa a perfeição. Mas, apesar disso, ele fala, ó, eu estou só representando o ser. Né? Assim, que eu só estou pensando o ser. Eu não posso mostrar o ser tal qual ele é, porque isso é impossível. Tá? Então não é que de fato somos uma bolinha. Né? De fato somos o ser, e o ser é algo que não dá pra gente representar de maneira perfeita, né? Reapresentar. Representar é isso, né? Existe a coisa, eu reapresento esta coisa, né? Uma vez o Enem colocou um texto do Parmênides, um texto do Heráclito, e o Enem perguntou, que debate é esse? Como é que se chama esses debates filosóficos que buscam entender a essência do ser? Tá? E aí a resposta certa para essa pergunta clássica, inclusive do Enem, é ontologia. Né? Ente, do grego onta, né? Significa tudo aquilo que existe. Então a ontologia é o estudo daquilo que é, em vez de não ser. Né? Assim, o que todos nós temos em comum, eu, a câmera, esse livro, essa mesa, todos nós somos. Todos nós somos ser. E a ontologia é o que vai estudar essa condição. Tá? Até o Heidegger faz a distinção. Ó, a ciência, diz o Heidegger, estuda os entes, as coisas, né, que ele vai chamar de os ônticos. A ontologia não vai estudar as coisas, esta mesa, este papel, este livro. Ela vai estudar o próprio ser enquanto ser. E essa é a discussão que eles estão fazendo. Tá? Existe uma transformação ôntica, se a gente quiser usar o termo do Heidegger, mas existe uma imutabilidade ontológica na visão do Parmênides. Tem um filósofo italiano chamado Emanuele Severino, que ele tem um artigo, se vocês quiserem ler, muito legal, chamado Retornar a Parmênides. E ele vai justamente defender um pouco a visão de mundo do Parmênides. Ele vai dizer que a visão de mundo heraclitiana, do Heráclito, diz o Emanuele Severino, é a origem do niilismo. O Severino fala que em Heráclito nasce o niilismo, porque quando Heráclito fala que tudo é transformação, que tudo está em mudança, e que a mudança é a essência das coisas, o Heráclito está vendo que a essência das coisas é um nada, já que a essência das coisas é passar, já que a essência das coisas é transformar. E segundo o Emanuele Severino, essa visão heraclitiana atravessa a história da filosofia e há uma grande presença do niilismo na nossa história. Mas, novamente, né, o que eu estou dizendo para vocês é que são leituras e pensamentos que eles fazem a partir dos fragmentos de Parmênides e Heráclito. Não sabemos se o Heráclito próprio, se o Heráclito ele mesmo concordaria com isso. Platão conta que quando Parmênides teria visitado Atenas e conhecido Sócrates no ano de 450 a.C., estava junto com Parmênides um tal de Zenão, que seria um discípulo de Parmênides. Conta-se que esse Zenão escreveu uma série de argumentos, a maioria dos quais se perdeu, chegaram poucos para a gente, infelizmente, uma série de argumentos para provar a teoria do seu mestre, de que o movimento, a transformação, é algo meramente sensorial, sensível dos sentidos. De que, em essência, em nível ontológico, diríamos, as coisas não se transformam, há uma imutabilidade. Talvez o argumento mais famoso de Zenão seja o argumento do Aquiles e da tartaruga. Né? Mas eu quero mostrar um outro que é bem parecido, na verdade. O argumento do Zenão para provar a tese do seu mestre Parmênides de que não existe movimento. Ele fala, ó, imagina um corredor. Imagina que esse corredor quer correr 60 metros. Para correr 60 metros, ele corre antes 30. Sobra mais 30. Aí ele tem que correr os outros 30. Mas para correr os 30, ele corre 15. Sobra mais 15. Para correr os 15, ele tem que percorrer 15 sobre 2. Depois 15 sobre 4. Depois 15 sobre 8. Depois 15 sobre 16. 15 32. 15 104. 15 128. E assim por diante. Eu não vou continuar para não correr o risco de errar a conta aqui. A questão é, a matemática nos diz que é possível andar para frente para sempre sem nunca chegar. Quando o movimento diz, quando os sentidos dizem que eu chego. Quer dizer, nos meus sentidos, é possível andar 60 metros. A matemática, segundo Zenão, diz que não é.
Segundo Zenão, ele teria assim mostrado que o movimento só existe como ilusão dos sentidos e que o pensamento, a teoria, mostra que o movimento é absurdo. Duas coisas sobre isso. Primeiro, matematicamente está errado. Espero que vocês saibam, porque isso cai no vestibular. Tá? Essa coisa, meio, um quarto, um oitavo, esta PG, a soma dessa PG não é infinito. A soma dessa PG é 1, portanto o argumento de Zenão está errado. Né? A metade da metade da metade da metade da metade dá 1. Né? Você chega no final. Né? Enfim, o argumento está errado, mas não é isso que nos interessa aqui, se ele está certo ou se ele está errado. O que nos interessa aqui é entender a forma do pensamento. E é isso que é uma coisa importante para dizer para vocês. Às vezes vocês não sabem estudar história da filosofia porque vocês ficam nessa, ai, tá errado, tá certo, gostei, não gostei. Não é essa a questão. Não importa, se a sua opinião não vai fazer nenhuma diferença. A gente vai continuar estudando Zenão, Parmênides, independente do que você acha. A questão é você aprender a aprender com eles. Que aqui existe justamente essa separação entre essência e aparência. E mais, aqui existe uma forma de argumentar, que a gente chama hoje de reduzir ao absurdo, reductio ad absurdum, não é? Vou dar um exemplo meu. Tinha uma pessoa que eu conhecia e que queria muito me beijar. E eu não queria beijar essa pessoa. E eu, Daniel, sou uma pessoa no dia a dia muito tímida. Embora eu fale aqui na internet, eu sou uma pessoa tímida. Então eu estava lá numa espécie de festa e eu estava meio calado naquele dia, meio tímido. Aí essa pessoa que queria me beijar chegou em mim e falou assim, Daniel, você está muito quieto. Ah, os quietinhos são os mais safadinhos. Aí eu falei para ele assim, portanto, se eu parar de falar e nunca mais falar na minha vida, eu serei um grande safadão. Quer dizer, eu peguei a fala dele, os quietinhos são mais safadinhos, e eu reduzi ela ao absurdo. Então quem não fala nada é super safadão. Né? E aí eu mostrei que a frase dele é absurda, né? e dei um fora também, mostrei que a frase era absurda, reduzindo-a ao absurdo. E é um pouco o que o Zenão está fazendo aqui, ó. Então se eu tivesse que dar da metade, da metade, da metade, da metade, da metade, é uma situação absurda. Mas que ele está usando-a para tentar mostrar que o movimento não existe. Então é isso que eu quero que vocês tenham ao estudar a história da filosofia. Mesmo que a gente fale, puta, a conclusão desse filósofo não está certa. Mesmo que a gente fale isso, sempre ele tem algo a nos ensinar. É assim que a gente estuda a história do pensamento humano. Comenta aqui embaixo o que você pensou sobre esse vídeo, sobretudo sobre esse argumento final, se você entendeu, curta o nosso vídeo, compartilhe e visite sempre o nosso site, se liga, que lá a gente tem um curso completo para vestibulares, para Enem, justamente voltado para quem tem essa necessidade, para quem precisa. Lá no curso tem plantão de dúvidas, lá no curso tem material, essas coisas todas. Muito obrigado, um grande abraço e espero vocês no próximo vídeo, que é o último vídeo da nossa série sobre os pré-socráticos.